Pode. Olá, pessoal! Hoje estamos aqui em mais um episódio do Entre Nós. Pode? E a gente vai falar de um tema que eu acho que é super relevante. Inclusive porque é uma das piores notas da minha avaliação 360. Então eu tô aqui para aprender junto com vocês. E a pergunta é o seguinte: como é para você lidar com conflitos? Ter aquelas conversas difíceis, às vezes tomar uma decisão que é impopular. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Meu nome é Verônica Aren, sou uma das sócias diretoras da Crescimento e quem vai estar junto com a gente é uma pessoa incrível. Muitos de vocês já conhecem o nosso querido Gui Marbach. O Gui foi um grande executivo de mercado, hoje atua há muitos anos já na área de treinamento, desenvolvimento de lideranças, principalmente olhando para as questões de cultura organizacional, como construir essas culturas, alinhar, transformar as organizações. Eu diria que ele é o maior especialista que fala aí muito sobre consciência na liderança. E tudo isso tem a ver com esse nosso papo de hoje. Então, Gui, um prazer enorme ter você aqui hoje junto com a gente. O prazer é todo meu, adoro estar aqui com você, Verônica, adoro estar aqui com todos vocês. Vai ser muito bom trocar um pouco de experiência, de conversa, junto com a Verônica aqui, minha amiga, minha sócia. E, enfim, é um baita de um prazer estar aqui. E um pouco do que você já trouxe em relação a esse pedaço da minha vida recente, que é tratar de cultura organizacional e olhar para a cultura organizacional, um pouco do que eu embarco para isso foi justamente ter vivenciado 35 anos de vida executiva como líder, uma boa parte disso. Então, é legal discutir com você, porque eu posso compartilhar um pouco das próprias dores que eu sofri nesse período, né? Então, isso super vale a pena. Muito bom, Gui. Então, já que você falou de dores, vamos começar aqui, essa conversa. O que é essa liderança omissa? O que é isso e que dores podem estar presentes quando a gente tem uma liderança omissa dentro das organizações? Pois esse tema da liderança omissa, aquela que evita assumir as suas responsabilidades no processo, especialmente da relação com as pessoas, ela vem muito ao encontro dessa necessidade, talvez, de se preservar diante dos seus próprios receios, né? Então, quando eu olho assim, que eu penso do que é uma liderança omissa, é aquela que não exerce a sua tarefa, não exerce a sua necessidade principal enquanto líder de colocar as questões que precisam ser discutidas na mesa nas horas mais oportunas. Você pode dar exemplos, assim, o que seriam essas questões que às vezes precisam surgir e não surgem, né? Exato. Muito do que a gente trabalha trazendo um pouco aqui para o que é o desenvolvimento de uma cultura, né? A liderança tem um papel de altíssima relevância nisso. Ela se estabelece muito a partir do diálogo. 2 diálogos. E parece simples a gente colocar assim, nós vivemos uma cultura com um valor X, sei lá, comprometimento. E muitas vezes as pessoas elas se percebem num olhar crítico para a determinada atitude que houve, em que, ao meu ver, demonstra uma falta de comprometimento, e eu simplesmente guardo isso para mim, ao invés de trazer isso para o diálogo. Verônica, olha, percebi isso hoje, cara, desculpa, não gostei da forma que você não assumiu o seu papel, a sua responsabilidade nesse assunto que aconteceu hoje durante o dia. As pessoas evitam isso. As pessoas se omitem diante desses momentos, né, de trazer para o que seria, quer dizer, a coisa mais salutar possível de uma equipe de alta performance, que debatem, que discutam, que dialogam, isso em todos os níveis, né, claro. Perfeito. E aí, quando isso está presente, né, Gui, essa liderança omissa, então, ela não tem a conversa difícil, ela às vezes não dá o feedback que precisa ser dado, como o exemplo que você trouxe aqui, né? Os problemas que estão na organização não são trazidos à mesa para o diálogo, para a discussão. Então, quando isso está presente, o que você vê que são consequências que acontecem? A consequência natural disso são as coisas se avolumarem, os problemas se avolumarem. Nós criarmos os nossos mitos daquilo que aparentemente é. As pessoas evitam, às vezes, as conversas mais conflituosas
Tem um nível do medo que está aí nas conversas mais conflituosas, que é tentar evitar, olha, é melhor não conversar sobre isso com ela ou com ele, porque isso pode me afastar dela ou dele. Então, o medo de não se sentir pertencente. Mas a consequência disso é que o quê? Eu simplesmente pressupus algo, trago isso como algo que sendo a expressão do que é a realidade, né? Usando aquele mesmo exemplo, olha, me pareceu que você foi descomprometida, Verônica, nessa situação. Mas eu não sei nada do que está por trás da sua cabeça, o que é que aconteceu do seu lado. E aí eu mitifico isso, já qualifico, já caracterizo, e assim as coisas vão se avolumando, as coisas vão crescendo. Então, as desconexões dentro do que são as relações das pessoas que precisam jogar juntos para produzir melhores resultados, elas vão se tornando mais frias, mais distantes, né? Eu acho que isso eu acho que é a principal consequência, né? Aí eu fico imaginando, né, o impacto disso no resultado de uma organização, nas entregas, o impacto disso, né, no próprio crescimento das pessoas que lá estão, né, da liderança. E aí eu vejo que talvez uma grande consequência, e tem um termo que você fala bastante, seria muito legal se você trouxesse mais disso para cá, que é essa entropia que começa a acontecer dentro da empresa. Fala para a gente sobre essa entropia. Legal, legal. A entropia, ela é como é que eu posso dizer assim? É um conceito que caracteriza a perda de energia sistêmica, o desperdício de energia, né? Aquilo que você joga fora. O Lencioni, ele fala um negócio que eu acho bem legal, bem importante, que é trabalhar a saúde organizacional significa você trabalhar a partir de um primeiro passo, que é ter uma equipe executiva coesa. Depois, o segundo passo é trazer clareza. O terceiro passo é comunicar clareza. O quarto passo é super comunicar clareza. Super comunicar é sensacional. Entendeu? Então, veja, como é que a gente constrói clareza se não for a partir efetivamente do diálogo? Então, se a gente não tem clareza do que as coisas significam nas nossas relações, no nosso processo, você vai dar importância a algo, eu vou dar importância a outro algo, nós vamos priorizar coisas de forma diferente e isso causa desconexão, isso causa a tal da entropia. E os diálogos, muitas vezes, eles são diálogos e conversas que são conversas difíceis. Mas como é que a gente nutre conversas difíceis? Ampliando a relação de confiança entre nós. Mas como é que a gente amplia a relação de confiança entre nós? Ampliando o diálogo. Então, ele é uma espiral, né? Porque a gente precisa ampliar nossa empatia como? Conhecendo um pouco mais como é que você vê o mundo, como é que eu vejo o mundo. As pessoas, cada uma tem o seu perfil, cada um tem a sua história. Então, nós fazemos muita coisa com base no pressuposto. Só o pressuposto. E evitamos e omitimos o que a gente precisa fazer para trazer para a mesa aquilo que a gente precisa discutir. Legal. E aí, Gui, eu sei que você faz muitos trabalhos, né, dentro das organizações, principalmente olhando para a alta liderança, né, teu foco ali, trabalhar essa cultura. Você consegue lembrar de histórias ou grupos com alguém que você trabalhou, que você viu que havia entropia e aí vocês fizeram um diálogo, você facilitou um diálogo e ajudou muito? Onde você viu, né, que o diálogo já estava presente. Então, não sei, se tiver alguma história que você lembra, acho que seria bem rico. Nossa, aí vem o problema da minha memória para a história específica desse tema, entendeu? Ou você também, enquanto líder, enquanto executivo, sentiu, né, isso presente na sua carreira? Não, sim. Eu tenho uma história que é uma história incrível, uma história minha incrível, quando eu trabalhava no Citi e tinha um executivo que ele cuidava da parte toda de compliance. Então, ele era o principal compliance officer, ele era uma pessoa que, no que ele precisava fazer, ele tinha uma tarefa, como é que eu posso dizer assim, entre aspas, fiscalizatória. Não é exatamente isso, né? Mas ele cuidava de auditoria, ele cuidava de compliance. E você olhava com receio muito grande. E, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa muito introspectiva. A aparência era que ele era uma pessoa repreendedora, digamos assim. Então, as pessoas olhavam para ele dessa maneira. Fizemos um workshop
um trabalho de team building que foi feito, de uma imersão. E ele se mostrou, assim, uma pessoa músico. A segunda faceta dele era músico, super amável, sensível, com uma sensibilidade de uma maneira, sensível para a natureza, para o mundo, para as relações. Uma pessoa empática, adorável, mas que ali dentro, a gente olhava ele dentro de uma carapaça, que era aquela carapaça que você evitava se aproximar porque vai querer me dar uma nota. É assim que a gente via, né? E a partir do entendimento de quem era, nossa, se tornou um grande amigo. É um dos amigos que eu levo até hoje. E como uma pessoa adorável, amável, super agregadora e super empática na realidade, né? Uhum. E tudo isso criado sim, porque justamente eu não tive a oportunidade de me aproximar. Não tive a oportunidade de conversar, de trazer para a mesa as questões, né? Legal. Então, assim, né, te ouvindo, me vem à mente essa ideia, talvez um dos caminhos, né, para a gente olhar para essa questão de diminuir a liderança omissa e a gente poder ter melhores diálogos, conversas, talvez vem de um lugar da gente se conhecer mais, né? Às vezes, dentro da organização tem ali, né, um status, um cargo, algo que a gente, né, precisa defender e a gente constrói uma imagem e que às vezes nos distancia. E aí gera, talvez, né, várias questões aí onde a gente não vai ter a conversa aberta, o diálogo aberto. Agora, dentro disso, você trouxe duas palavras aqui no começo que eu também gostaria que você contasse mais para a gente. Você falou num momento, né, sobre as necessidades que às vezes a gente tem e você também falou dos medos. Como você vê essa questão de necessidades e de medos, pensando, né, o quanto isso impacta essa liderança, então, a se omitir e não ter as conversas difíceis? Como isso está conectado? Pois antes disso, eu queria só aproveitar um pedaço do que foi a nossa fala anterior. Eu contei uma história minha, de alguém que eu me conectei e a partir disso, né? Mas nós usamos muito como prática, em muitos dos trabalhos que a gente faz, das pessoas entre si se contarem como elas são. E todas as vezes, quando as pessoas se descobrem nesse lugar, muda completamente o nível de relacionamento. Então, se pudesse pensar assim, pô, a coisa legal para se fazer é tentar conhecer quem é que está por trás do crachá. E muito recentemente eu tive uma outra situação, Verônica, com um grupo de executivos e que passamos 2 dias juntos, tratando de um tema super estratégico, foi super relevante. Definimos o set cultural da organização. Quando chegou no terceiro dia, como é que foi para você? Ela me disse assim, ó, a coisa mais importante para mim aqui foi conhecer a história das pessoas. Isso mudou completamente a minha forma de ver o grupo como um todo, né? E nesse aspecto, aí já vindo um pouco para a sua questão, todos nós, cada um de nós, tem um conjunto de necessidades. O Maslow explica isso, o Barrett explica isso de uma outra forma, numa leitura um tanto mais contemporânea, mas todos nós nutrimos um conjunto de necessidades em níveis, e que os níveis fundamentais são necessidade básica de sobrevivência, e depois vem um grupo que eu chamaria das necessidades de pertencimento. Essas necessidades básicas de sobrevivência e de pertencimento, elas é de onde nascem os nossos medos, né? Então, nós temos um conjunto de travas, digamos assim, emocionais, que procura nos preservar do medo de faltar, do medo da escassez e do medo de não se sentir pertencente, seja porque a gente não vai ser querido pelo grupo, seja porque a gente não vai ser percebido como alguém que tem capacidade, que tem competência para nutrir no grupo. E esses medos nos fazem encapsular dentro de uma capa que impede-nos de ser espontâneo, de ser efetivamente demonstrar um comportamento genuíno. Então, esses são os medos que nos bloqueiam. Isso acontece com qualquer um. É legal identificar quais são, né? Muito bom, né? Inclusive, essa é uma das piores notas na minha avaliação 360. Então, para nós que temos esse medo, né? Eu e quem está nos ouvindo, o que você diria que poderiam ser alguns caminhos assim de desenvolvimento? Olha, o primeiro caminho do desenvolvimento é trazer para a consequência qual desses medos é o medo que nos limita. Perfeito. Então, quando eu olho eu mesmo, Gui, já trouxe para a consciência o medo principal que eu tenho
é de, eventualmente, não me sentir pertencente em alguma situação na relação com as pessoas. Eu não tenho um problema com o aspecto da escassez, isso não é algo que me preocupa, tá? E também não é algo que me preocupa com o aspecto de ser competente ou não, mas de não se sentir aceito socialmente, isso para mim pega. Então, trazer para a consciência qual desses níveis de medo é o que nos atrapalha é o primeiro passo. Exercícios de autoconhecimento. Estar aberto para ouvir feedbacks e interpretar quais são esses aspectos de medo subconsciente que limitam a nossa capacidade de expansão. Esse é o primeiro passo. Trouxe isso para a consciência, não é que a gente vai resolver e curar isso definitivamente, não. Mas trouxe para a consciência, a gente consegue, a cada situação que a gente vai viver, a gente parar e dizer o seguinte, peraí, não vou dizer mais o não para essa pessoa ou o sim para essa pessoa. Quem está me atrapalhando aqui é o meu medo. E aí isso já muda, ajuda que a gente se relacione de uma outra maneira. Então, o primeiro passo são exercícios de autoconhecimento. Acho que aí tem diversos métodos, tem os assessments, e está aberto para o feedback, né? Para trazer para a consciência aquilo que a gente não sabe que a gente faz. Então, acho que esse seria o primeiro caminho, sem dúvida. Muito legal, né, Gui? E assim, eu já participei de diversas reuniões junto com você, né? Enquanto par aqui dentro da Crescimento. E eu me lembro de algumas delas, quando a gente estava lá tendo as nossas, né, discussões, e aí vinha ali algum contraponto, né? Alguém trazia ali um elemento que para aquele nosso grupo, opa, aqui vai ter um conflito. E eu já vi você dizendo, né, talvez não com essas palavras, mas assim, agora a conversa vai ficar boa. Então, você sendo um facilitador, querendo abrir, né, para que essa discussão acontecesse. Eu acho isso muito legal quando você faz assim. E aí, minha pergunta para você sempre foi assim na sua vida? Foi algo que você aprendeu? O que você diria? Porque eu já vi esse comportamento muito favorável seu. Eu acho muito legal isso, viu? É algo que eu venho aprendendo, tá? E uma outra coisa que eu venho aprendendo ainda e calibrando na minha vida, que é o seguinte, a gente também precisa ter um pouco de empatia e reconhecer o nível de dificuldade que pessoas diferentes têm de lidar com o conflito, por uma questão mesmo de perfil com o próprio perfil comportamental. Então, tem pessoas que têm uma característica de já ir para o embate com muita facilidade, de já ir para o embate positivo, o conflito positivo, né? O conflito positivo é aquele que a gente consegue usar da assertividade, né? Assertividade como a forma de colocar clareza na minha posição, defender a minha tese, mas com cuidado com a outra pessoa que está do outro lado, mas sabendo que nós todos estamos jogando por uma única ética. É que a gente vai sair dessa conversa melhor do que a gente estava. Então, tem gente que faz com muita facilidade. Então, isso é uma crença que eu tenho, que eu nutri, que eu aprendi. E aprendi isso com alguns episódios que aconteceram na minha vida, experiência que eu tive, que eu testemunhei a gente sair muito melhor de uma conversa como essa. Mas tem gente que é muito introspectiva, que tem muita dificuldade de se colocar numa situação de explorar esse conflito de uma maneira, mesmo sabendo que isso pode ser uma coisa positiva. Então, o que eu venho aprendendo, inclusive, a calibrar, que é importante, é olhar o que é característica de cada uma das pessoas, porque tem gente que tem muita facilidade de colocar isso, tem outras pessoas que não têm. E quando você está num grupo, muitas vezes essa pessoa que não tem facilidade de colocar, ela precisa de um estímulo, esse indivíduo precisa de um estímulo para trazer, para que ela se sinta à vontade de poder trazer isso para a mesa. Isso é o que eu venho ainda aprendendo a calibrar, tá? Mas, ratificando e concordando contigo, que uma coisa que eu já aprendi é como é bom nós debatermos por alguma coisa, sabendo que estamos ali cercados por um aspecto de respeito, com o pressuposto de que estamos fazendo aquilo de boa fé, em prol de uma ética que sairemos melhor do que entramos nessa conversa. Eu acho que isso é bem bom e bem útil para as pessoas como um todo. Então, as nossas crenças, né, sobre o conflito, sobre as conversas, podem facilitar também, né, esse processo. Legal. Agora, tem mais um ponto dessa liderança omissa, quando a gente fala sobre tomada de decisão, né? Então, às vezes, a liderança omissa, a gente viu que é uma liderança que fica em cima do muro. Né? E principalmente quando a gente imagina decisões impopulares. Então, você, né, enquanto grande executivo que foi, hoje também sócio-diretor da Crescimento, com certeza já esteve diante de muitas, né, decisões impopulares.
Então, eu queria que também você falasse um pouco sobre isso, né? Nós, enquanto líderes executivos, como é, né? E como sair de cima desse muro também. Olha, eu acredito que isso vai ao encontro daquele lugar que a gente estava falando também, dos nossos medos. São impopulares. Se eu tomar essa decisão impopular, eu posso perder a minha conexão com as pessoas. Se eu tomar uma decisão impopular, aliás, basicamente esse é o lugar para onde vai. Eu perder a minha conexão com as pessoas, eu deixar de ser considerado e deixar de ser respeitado. Mas, na minha experiência, na minha vivência, é uma ilusão que isso é positivo na perspectiva da confiança que uma equipe precisa ter na sua liderança. De tudo que a gente já fez e até dentro do que a gente trabalha, tem um case bem importante, por exemplo, é um case que aconteceu na Volvo TI, há um tempo atrás. Esse é público, né? Então é um case público, em que houve uma decisão importante de reduzir 1/3 da força de trabalho por uma situação de mercado que foi bastante desafiadora na época. E o que aconteceu como consequência disso foi uma ampliação assim, desproporcional do nível de engajamento na organização. Porque aquela equipe disse o seguinte: tomaram a decisão correta. Fizeram o que precisaria ser feito a preservar os nossos interesses de sustentabilidade a longo prazo. Então, às vezes, a liderança, por essas inseguranças, esses receios, deixam de tomar decisões que são impopulares, mas, na realidade, ao invés de conquistar respeito, por isso, acabam perdendo o respeito das pessoas que dizem: cara, não está vendo que esse negócio não está legal? Então, eu acho que é um processo que precisa ser ressignificado do que é que traz isso na perspectiva até da própria popularidade, né? Às vezes, a decisão impopular, quando ela tem clareza... Aí volta mais uma vez a questão da clareza. As pessoas reconhecem, caramba, é o que precisava ser feito. E com isso, essa liderança consegue obter mais respeito ainda e consegue, assim, trazer mais segurança para o próprio time, mesmo quando são decisões que são impopulares. Eu acredito bastante nisso, vejo isso muitas vezes, tá, Verônica? Então, você está dizendo, né, para que a gente tome, então, uma decisão impopular e talvez reduza, né, possíveis consequências, uma das coisas é a clareza, é a comunicação nessa hora. Sem dúvida, sem dúvida. Qual é o propósito que levou a essa escolha? Então, ter clareza de qual é o propósito que levou a essa escolha, eu acredito que é a vacina para que as pessoas se sintam tranquilas em decidir e que se sintam tranquilas em que essa decisão não vai trazer consequências de desengajamento. Então, acho que a clareza é tudo. E, claro, tem um mega desafio, porque tem certas decisões que a clareza ela é limitada por questões estratégicas, a gente sabe disso. Mas dentro do que é possível, né? Entendeu? Então, eu acho que esse é um aspecto que nutre um tanto esse campo, né? Mas, mais uma vez, a própria liderança nutrir dos seus próprios significados e dialogar com os seus medos que associam a essa dificuldade de tomar decisões impopulares. Na maior parte das vezes é por sentir que uma decisão impopular pode afetar o seu senso de pertencimento ao grupo. Então, é ressignificar um tanto isso, é trabalhar nessa perspectiva, que eu acredito que pode apoiar. E aí vai ter um desconforto, né, para essa liderança. E eu acho que, às vezes, o convite é isso, né? Como buscar ter um conforto no seu desconforto. Né? Porque talvez seja desconfortável essa decisão, né? A gente não sabe como o outro vai reagir. Talvez reajam muito mal. Né? A gente não tem, né, como adivinhar isso. E o quanto que a gente fica confortável no nosso desconforto, sentir esse nosso desconforto. Eu tenho uma liderada, né, a Laís, ela sempre me ensina isso, eu acho fantástico. Quando às vezes eu dou, né, um feedback duro, ou alguém dá um feedback duro e a outra pessoa fica desconfortável no feedback, ela sempre diz para mim: deixa ele desconfortável no feedback dele. Faz parte, né, do aprendizado. E da mesma forma, você também. Fique aí também com o seu desconforto por 1 ou 2 dias. Também faz parte, né, desse seu lugar na liderança. Então, eu acho bem interessante, porque me faz pensar
esse mundo interno nosso. Né? A gente fala aqui da liderança, tendo que tomar decisões, tendo que olhar para a estratégia, comunicando, e aí há esse mundo externo. Mas existe todo um mundo interno, um diálogo interno acontecendo também. Fala um pouco para a gente disso também, Gui, porque eu vejo você como uma pessoa que busca esse desenvolvimento para você, além de liderança, você enquanto pessoa. Como é essa questão desse nosso desenvolvimento do mundo interno? Isso é muito bom, é muito interessante. O que me ocorreu imediatamente agora foi que o ano passado, para mim, foi um ano dificílimo. Dificílimo. Eu passei um ano que foi assim, no borderline, na fronteira entre entrar em depressão ou um burnout, por uma série de acontecimentos, né? E aí o que foi que eu fiz imediatamente? Quando eu comecei a dizer, gente, eu estou adoecendo, eu tô ficando fragilizado. O que foi que eu fiz imediatamente? Comecei a fazer atividade física, procurei uma nutricionista para poder me dar um suporte, melhorar a minha alimentação. Me conectei com as pessoas queridas, inclusive meus sócios. Você se lembra disso quando eu falei, gente, estou adoecido, preciso de ajuda? Me conectei com as pessoas minhas, diz, olha, preciso de ajuda, me apoiem, minha família, minhas pessoas queridas, amigas. Voltei a meditar e a me aproximar de aspectos de próprio conforto, também espiritual. Voltei a estudar algumas coisas que eu precisava, ou seja, eu dei atenção a reequilibrar os meus 4 corpos essenciais, né? Seja ele físico, emocional, mental e espiritual. Voltei à terapia que tinha parado há 10 anos, e quando eu encontrei com ela, ela disse, nossa, você está fazendo tudo o que você precisaria fazer para encarar esse momento. E o momento passou. Então, passou como? A gente tendo cuidado de olhar para o nosso bem-estar integral. E o bem-estar integral, ele dialoga com olhar para essas 4 energias de forma permanente, para a gente se sentir um pouco mais inteiro. E, portanto, a gente, quando se sente mais inteiro, a gente se permite vulnerável. A gente se permite abrir para isso. E esse que eu acho que é a busca do diálogo interno permanente. E que eu tive umas primeiras descobertas um tempo atrás. Hoje eu tenho 59 anos e continuo descobrindo. Acabei de aprender um monte de coisa nova. Estou na beira dos 60, é outro estágio evolutivo. Entende? Eu estou olhando para isso que vai acontecer no começo do ano que vem, né? Então permanentemente a gente olhar, a gente não esquecer, não perder de vista que a gente precisa olhar para essas coisas. Que é a forma que a gente tem de estar pronto, estar dialogando com aquilo que é o nosso próprio interior. Posso contar uma historinha assim, Com rapidex? certeza. Final do ano passado, eu participei de um evento, que foi um evento bem legal, e teve um painel, eu fiz uma palestra, foi o dia inteiro. Eu sou velejador, adoro velejar, e teve um painel que tinha o Torben Grael com o CEO do negócio lá, que era um velejador. Ele trouxe o Torben Grael porque eles velejaram juntos. E o tempo inteiro, esse executivo e líder empresarial conversava com o Torben Grael e dizia assim, e queria o tempo todo fazendo perguntas, o que você faz para conquistar o que você conquistou, associando isso ao mundo empresarial, né? Planejamento, não sei o que, vai tal. Cara, chegou uma hora que ele apertou o Torben Grael, que o Torben Grael falou assim, olha, eu entro numa raia para correr uma Merckx Cup, uma Volvo Ocean Race, todos têm todo o mesmo aparato de tecnologia, todo mundo conhece tudo, a informação está lá, está plena, tudo. E tem uma hora, que é a hora que eu digo, olha, podem dizer tudo, mas eu acho que o vento vem por ali. E quem me diz isso é a minha intuição. E essa hora é a hora que a gente faz a diferença. E aí a pergunta, como é que você consegue nutrir a sua intuição? Para que você consiga realmente estar pronto, é nesse diálogo interno que você produz a partir de quê? De olhar para o seu equilíbrio, se conectar com o seu eu superior, com o seu Deus interior, para conseguir aproveitar a sua intuição para fazer diferença naquilo que é a racionalidade dos negócios. Acho que isso talvez fosse o principal, que eu diria, é nutrir esse campo. Ai, que lindo. Eu já estou emocionada aqui. Ai, eu me emociono, Gui. Eu lembrei, né, do dia que você trouxe pra gente no ano passado, né, a sua questão. E você disse abertamente isso, né? Eu não tô bem, tô precisando cuidar de mim, olhar para mim e me ajudem, né? Com muita abertura, assim. Foi muito emocionante para mim aquele dia, né? Eu vi a humanidade
em você. E falando disso agora, eu me emociono aqui de novo, mas faz eu pensar dessa liderança omissa também, às vezes, com a gente mesmo, né? O quanto, às vezes, eu não percebo o meu conflito interno, o quanto, às vezes, eu não tomo decisões impopulares na minha própria vida, né? Ou eu não me abro para um auto-feedback, de eu olhar e falar que eu estou acertando, que eu estou errando, e realmente assumir, olhar para isso, né? Sair de um lugar de defesa, ir para um lugar genuíno. Então, acho que esse lugar, né, dessa liderança omissa, a gente primeiro não pode se omitir a nós mesmos, né? Antes da gente pensar nessa omissão com o outro. E talvez é esse o lugar dessa investigação dos medos que você falou anteriormente, né? Muito lindo, muito lindo. Eu acho que é esse lugar. Eu acho que, se eu pudesse falar o seguinte, talvez uma das coisas mais... você trouxe isso agora para mim, conecta claramente. Uma das coisas mais importantes para deixar de ser omisso enquanto líder é deixar de se omitir de si mesmo, sem medo de se expor como humano perante as pessoas. Esse papo da liderança que um dia foi o seguinte: preciso ter todas as respostas. Gente, ninguém tem mais todas as respostas, né? Então, se mostrar humano para ser humano, porque ser humano importa, né? Ser humano importa. Então, quando a gente pega isso aqui no amplo significado que essa frase pode ter, é olhar para esse lugar. E é muito bom, muito gratificante estar fazendo o tipo de trabalho que a gente faz, Verônica, e estar junto com você nessa jornada, porque nós efetivamente acreditamos numa pegada humanista das relações e o que traz para a questão humanista das relações dentro das organizações é justamente o que transforma a liderança. É o que seguramente vai abrir as comportas, né, para que a gente pare de não só se omitir, mas parar de omitir tudo aquilo que a gente precisa parar para tornar essas relações mais fluidas e mais prósperas de uma maneira geral. Acho que é isso, acho que é muito bom, isso. Muito bom, muito bom. Agora a gente vai para uma parte muito especial aqui, tá? Do nosso podcast, que é aí, né, o Manda Cases. Manda Cases. Então, pessoal, vocês estão nos ouvindo e assistindo, vai mandando os cases lá nas redes sociais, porque a gente vai respondendo aqui junto com os nossos queridos convidados. Então, eu vou ler um case aqui que a gente recebeu de algumas pessoas, e aí é um bate-bola. Eu trago o case e você comenta em cima do case. Combinado? Tá bom. Então, vamos lá. Olha lá. Primeiro aqui, ó. As pessoas na minha organização têm receio de dar os feedbacks negativos. O que você diria sobre isso? Procurar trabalhar para que o feedback seja dado a partir de comportamentos. Procurar trabalhar com as pessoas o combinado de evitar julgamentos. Os julgamentos é que atrapalham muito isso daí, trazer para comportamentos. Trazer para um significado coletivo de que o feedback é um presente, em que a ética que precisa estabelecer e combinar e dialogar é que o feedback ele vem para que a gente consiga prosperar e evoluir. Então, eu acho que o que precisa ser trabalhado é o que significa feedback dentro daquele sistema social. E muitas vezes a gente assume feedback. E ela acaba sendo uma palavra que tem um significado geral hoje, que não é de coisa boa. O que tem de apelido, né? E feedback, e feedcrawl, a gente vai escutando tudo isso por aí, né? Exatamente. Então, quer dizer, é mudar um pouco o significado disso. É trabalhar para mudar o significado disso. Então, acho que esse é o caminho. Legal. O que seria um significado mais favorável? O que você diria aí? O significado de que é um presente. Eu acho que a melhor coisa, um feedback é um presente. Porque é muito do que a gente faz... veja, eu estou excluindo aqui problemas psíquicos graves, eu estou excluindo aqui questões de caráter e de má intenção. Excluindo isso, mas dentro de uma razoável normalidade, as pessoas fazem aquilo que acreditam que é a melhor coisa a ser feita. E muitas vezes as pessoas não sabem que estão fazendo algo que está criando um impacto negativo para aquele sistema social. Não é porque está fazendo de maldade para poder prejudicar.
E qual é a grande possibilidade que a gente tem, a grande coisa que pode nos ajudar a tomar consciência de a gente estar fazendo alguma coisa que não está legal? Feedback. Então eu adoro quando eu recebo um feedback de que, caramba, eu não sabia que você sentia assim com minha atitude, com a minha postura. Legal. Ainda mais eu que tenho esse jeitão baiano, agressivo, no sentido da linguagem. A minha linguagem é uma linguagem, como é que eu posso dizer? Ela é forte, eu falo alto, eu falo com gestos, e muitas vezes uma pessoa introspectiva se sente um tanto ameaçada, e às vezes escuto isso, e, pô, do jeito que você fala, eu me sinto pressionado. Isso é uma coisa que eu carrego na minha vida inteira. E aí, mas não é porque não é uma maldade, eu para caramba, tudo bem, Não é tua desculpa, intenção, não é a né? intenção. Mas é a percepção É a que percepção que gera, gera. né? Legal. E o feedback é a porta de abertura para que a gente tome consciência do impacto que a gente cria nas pessoas. Então, isso é um presente quando a gente descobre isso. Legal. Esse é o significado que precisa se nutrir nos sistemas, né, de uma maneira geral. Muito bom, muito bom. Segundo aqui, ó. É possível perceber uma harmonia artificial a partir da ausência de conflitos. Então, fala um pouco sobre isso, essa harmonia artificial. Isso na minha jornada construindo cultura, é o que eu mais encontro. Faz de conta que você não vê os meus problemas, eu faço de conta que eu não vejo os seus problemas, eu da minha área, você da sua área. Então, nós fazemos de conta, guardamos uma certa distância dessas questões e construímos aqui o que eu chamo de pacto da mediocridade. Nem você me ajuda a evoluir me cobrando aquilo que eu devo, nem eu lhe ajudo a evoluir você me cobrando. Me enrolei. Mas, enfim, é isso, né? Então, quer dizer, aí as pessoas vão fazer de conta que está tudo bem e a gente evita ir para o conflito que a gente precisa ter. Para o tal daquilo que a gente falou no começo, o tal do conflito produtivo, o tal da hora da gente precisar discutir as coisas. Aí fica aquela falsa harmonia. Fica a falsa harmonia e nós, enquanto grupo, ficamos meia boca. A gente só vai até um certo limite de que essa nossa pacto de mediocridade nos permite ir. Péssimo, mas isso acontece com muita regularidade. Muita regularidade. Isso tem a ver com o terceiro caso aqui, que diz o seguinte, né? Às vezes eu participo de reuniões onde eu noto que algumas conversas difíceis deveriam acontecer, mas não acontecem. O que eu poderia fazer? Olha, eu acredito que quando a gente percebe que isso acontece, primeiro passo, que eu acredito que é um passo que eu vejo que traz resultados positivos, é não ir direto ao que é uma conversa que precisa acontecer. Mas, de uma maneira genérica, colocar na mesa, pessoal, eu acho que entre nós evitamos trazer conversas difíceis para a mesa. E eu acredito que isso acaba inibindo a nossa potencialidade maior. O que vocês acham da gente fazer um acordo, de avançar um passo em relação a esse assunto? Essa é uma dica muito poderosa, tá certo? Porque você não trouxe o problema em si, mas você trouxe um comportamento social que esse grupo honra e que todos sabem que é problemático, mas ninguém fala. Então, quando você traz isso, você abre uma porta para estabelecer um novo acordo. Olha, vamos combinar então da gente... E isso vai ajudar a ir calibrando. Se é um grupo que está querendo realmente jogar junto, está querendo sair da harmonia artificial, né? Que é como você falou, que uma coisa conectava com a outra. Então, esse é um caminho legal para perseguir, é um passo. Muito bom, excelente, excelente. Gui, última parte agora aqui, né? É o momento que a gente fala que é em crescimento. Em crescimento. Ou seja, é o momento da gente dar dicas, né? Ou algum direcionamento, alguma prática que as pessoas que estão nos ouvindo poderiam levar para o dia a dia. O que você diria aí? O que você deixaria como uma prática para as pessoas levarem desse nosso bate-papo? Olha, eu acho que, acredito que essas questões, elas evoluem a partir do diálogo. Tudo que a gente nutre do ponto de vista do desenvolvimento cultural, ele acontece a partir do diálogo. Então, é promover interações para que as pessoas se aproximem enquanto indivíduos e não para fora do crachá. Eu acho que esse é um baita de um caminho. Então, rituais de que as pessoas se conectem
sem precisar de nenhuma facilitação de nada, mas as pessoas se conhecerem um pouco mais, almoçarem juntas, marcarem lá o happy hour para conversar, para se conhecerem enquanto indivíduos. Essa é uma maneira de você ampliar os níveis de conexão, para poder, a partir daí, ampliar o nível de empatia, para poder, a partir daí, nutrir um campo fértil para a construção de novos acordos sociais para esse grupo evoluir. Então, eu diria que talvez uma das principais práticas mais fáceis de fazer é procurar encontrar situações para que as pessoas se conectem pessoalmente, conversem pessoalmente e possam nutrir, e isso vai nutrir o campo da evolução do grupo. Eu acho que essa seria uma dica para se fazer de forma mais fácil, né? Mais coisa? Não, o que você quiser. Outra questão que eu acho que é bem relevante, que muito parte disso, né, é buscar oportunidades de autoconhecimento. Encontrar maneiras, assessments, testes, ouvir as pessoas genuinamente para poder tentar alimentar de autoconhecimento, ampliar o nível de consciência de como é que os seus comportamentos afetam o sistema como um todo, para o bom e para o não bom, digamos assim, né? Mas por trás do nosso comportamento é aquilo que a gente valoriza de fato. Então é tentar entender o que são valores meus importantes que me faz agir dessa forma ou me faz ter medo de agir de uma outra forma. Então, ampliar o nível de autoconsciência. Então, trazer para exercícios de autoconsciência. Então, esse é um aspecto importante. Então, exercício de autoconsciência, olhar para o grupo, as pessoas se conectarem enquanto grupo, para poder o grupo melhorar o nível de consciência do coletivo, daquele coletivo. Então, acho que são tarefas por aí. E que a gente tem, nós, enquanto consultoria, temos várias práticas, né? Vários exercícios direitinho organizados para esse fim. Para olhar a evolução do indivíduo, do funcionamento do grupo e como esse grupo afeta a organização para, então, o funcionamento da organização. É o princípio que a gente usa. Muito legal. Eu somaria, né, nessa parte, principalmente da organização, essa clareza que a gente dá do nosso motivo de estarmos juntos, né, desse objetivo maior. Porque esses conflitos eles vão estar ali em pró disso, para a gente chegar onde a gente deseja chegar enquanto empresa. Então, não é algo pessoal. É algo para que a gente melhore, para que a gente alcance ali, né? Propósito comum, objetivos comuns. E né? outra coisa, não só da empresa, né? Dos grupos dentro das empresas também. Porque da mesma forma, o nosso grupo aqui, o nosso time, porque nós somos uma célula da organização como um todo. Pô, legal, é importante... Pô, mas a gente está numa multinacional que é um negócio gigante, então já sabemos, está comunicado com o propósito, ok. Mas esse nosso núcleo de trabalho, para onde a gente quer chegar no final do ano? O que é que a gente precisa evoluir enquanto equipe? Então, da mesma forma que você falou o propósito enquanto organização, a gente pode olhar nessa mesma perspectiva o propósito enquanto grupo de trabalho. Maravilhoso. E aí isso é bem bom, isso traz para um lugar bacana. Muito bom, Gui. Bom, estamos chegando ao final, infelizmente. É tão gostoso estar aqui com você, conversar com você, viu, Gui? Às vezes a gente não tem nem esse tempo, né, para estar juntos e conversando dessa forma. Eu tô adorando. Eu amei ter você aqui junto com a gente. Muito bom. E aí eu vou te convidar a dar um tchau ali na câmera para o pessoal, talvez uma última mensagem, um último insight, para você ir se despedindo. Não, legal. Muito bom estar com você, adorei estar com você. É muito bom ter essa oportunidade de compartilhar um pouco do que tem sido a jornada, um pouco do que tem sido esse trabalho, mas eu, de alguma forma, espero que o que veio daqui ajude, contribua, mas especialmente eu acredito muito de que a gente precisa dar um pouco mais de atenção aos aspectos que sustentam o sistema humano, que é as relações humanas, é olhar um pouco para esse lugar, é trazer um pouco da humanidade, desse tempero para dentro das relações. Nós normalmente somos muito pragmáticos na execução da nossa tarefa, aquilo que a gente aprendeu a fazer, essa é a nossa zona de conforto. Mas nós precisamos olhar para como é que as relações se formam, se criam a partir de trazer para a nossa consciência, de nutrir o nosso próprio campo interior, como falamos agora, para que isso seja uma base para nutrir os vínculos desse sistema social ao qual a gente inclui, seja com os nossos liderados, com os nossos pares, com os nossos líderes.
a humanização das relações. Acho que essa é a grande pegada, esse é o grande olhar que precisa ser ampliado a todo momento, seria a minha grande dica, digamos assim. Ah, Gui, Meu grande muito convite. legal, muito legal. E assim, né, desse tempo que eu te conheço, esses anos, né, eu diria que esse é um dos seus maiores talentos. Eu vejo isso em você, o valor que você dá para as redes de relações, né? E Obrigado. você investe nisso, não pelo retorno que vai dar, mas genuinamente por acreditar nisso. Então, você está falando de um lugar muito genuíno seu. Eu reconheço isso em você. E te agradeço você estar aqui hoje com a gente, compartilhando isso, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço muito. Que bom. Eu saio daqui muito reflexiva hoje, e eu diria que principalmente com a questão dessa omissão interna, da gente não permitir que isso aconteça, da gente se perceber mais, a gente se notar mais, e cuidar da gente em primeiro lugar. Eu saio com essa reflexão desse nosso papo. Obrigada, Gui. Foi maravilhoso ter você aqui. Pessoal, agradeço também aí a audiência, né? Quem nos ouviu, quem nos assistiu. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Vão lá nas nossas redes sociais, nos acompanhem. Tem muito conteúdo disponível. Às vezes, esse episódio tem alguém que você conhece que possa aproveitar. Então, compartilha, tá bom, gente? Estamos aqui mesmo para distribuir aí muito desse conhecimento e dessas reflexões também. Se você tiver também um interesse em algum tema específico, aproveita, joga lá na rede, porque a gente está aqui com o Entre Nós Pode, que realmente é para a gente dialogar, para a gente discutir e crescermos juntos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Até a próxima. Entre Nós Pode.